Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja, a amada igreja do Senhor Jesus, com a paz dele. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, pega ela, vamos ficar de pé. Só quem vai subir na primeira chamada. Vamos ficar de pé. Livro de Jó. Livro de Jó. Vamos meditar aqui no livro de Jó essa tarde, princípio de noite, fechando o mês de junho, hoje é 22. Jó fica depois de Esther. Glória a Deus. Bom, nós vamos ler alguns versículos, amém? E pediria a paciência dos irmãos, mas são versículos curtos para a gente entrar na mensagem. Jó capítulo 1, verso de número 6. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Agora o capítulo 2, verso de número 13. Só virar a folha, capítulo 2, verso de número 13. Diz assim: e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Só isso, irmãos. Glória a Deus. Pai, está aqui a tua palavra. Senhor, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o Senhor venha, Pai, através dessa palavra, exortar, consolar e edificar, Pai, os nossos corações. Espírito Santo de Deus, toma agora, tenha toda a liberdade, que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir nessa tarde. O Senhor trouxe a tua igreja aqui para isso, para ouvir a tua palavra, Pai. É uma comunhão, é um corpo, é a tua igreja, Pai. E a tua palavra é que edifica a tua igreja. É a tua palavra que cura o corpo, que é a tua igreja. É a tua palavra, Pai, que nos dirige, é a tua palavra que nos guia. Ela é lâmpada, ela é luz para nós. Senhor, nós dependemos da tua palavra. Ela é o pão vivo, ela é o maná, ela é viva e eficaz. Então nós não podemos ficar sem esse alimento, e nós temos hoje nessa tarde, este alimento. Então fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus me trouxe ao livro de Jó, e Deus me deu uma palavra aqui no livro de Jó, e eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Deus já falou comigo, e eu creio que vai falar com você também. Amém? Essa palavra, ela veio ao meu coração e ela ficou latejante, e ela não saía do meu coração. E foi uma coisa assim que, através da leitura da palavra, da meditação da palavra, ela saltou o meu coração.
Eu guardei ela e falei, nada é por acaso, tudo é com vontade de Deus e com propósito. E Deus, quando Ele me deu essa palavra, Ele já deu um tema também em cima dessa palavra. E no livro de Jó, nós vamos trabalhar hoje, no tema da mensagem que Deus colocou no meu coração as 4 visões na aflição de Jó. São 4 visões dentro da aflição de Jó. São 4. Tem mais uma, mas eu vou falar de 4. E quando a gente chega no livro de Jó, não tem como a gente não observar o que Jó passou. Não tem como deixar de lado o que Jó viveu. Mas o que Deus quer falar comigo, e o que Deus falou comigo e quer falar com a igreja nessa tarde é que os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor, ele não se aparta de mim e nem de você. É como se eu, como um pai, pegasse os meus filhos e levasse ele num parque para ele brincar, para eles brincarem. E lá eu deixasse os meus filhos. Eu não ia, de maneira nenhuma, abandoná-los lá, deixá-los lá sozinhos. Não, de maneira nenhuma. Eu ia ficar observando os meus filhos, porque os olhos meus têm que estar atentos sobre os meus filhos, porque os meus olhos, através dos meus olhos, eu vou cuidar deles. Eles não vão ficar largados, eles não vão ficar sozinhos. E dentro desse tema, eu fui pesquisar um pouco, a gente sabe muito pouco do livro de Jó, eu fui estudar um pouquinho a respeito do livro de Jó. E o livro de Jó, não se sabe quem escreveu o livro de Jó. Né? O autor, ele é desconhecido. Né? E eu fui estudar a terra aonde Jó morava. Aqui no capítulo 1 fala que Jó morava na terra de Uz. Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Jó morava na terra de Uz. E possivelmente as localizações da terra de Uz, eu fui estudar um pouco, ela poderia ficar na terra de Edom. E qual é a base bíblica para isso? Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo de número 21. Vai dizer que a terra de Uz, onde Jó morava, poderia ficar ali, na terra de Edom. Né? Jó também, ele poderia ser um rei. Por que Jó poderia ser um rei? Jeremias capítulo 25, verso 20. Vamos lá, em Jeremias. Um pouquinho para frente aí, Isaías, Jeremias. 25, 20. Jó, ele poderia ser um rei. Todo mundo achou? Diz assim, ó. E a toda mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod. Então, estudando um pouquinho mais, a palavra de Deus fala para nós que Jó, ele poderia ser um rei. Né? Jó era sábio e rico. Jó era sábio e rico. Como que eu sei que Jó era sábio e rico? Jó capítulo 28, versículo de número 20, versículo de número 28. Vamos lá em Jó, 28, 28. Todo mundo achou? É escrito assim, ó. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E como que eu sei que Jó, ele temia Deus?
Porque o próprio Deus falou na cara de Satanás que Deus falou para Satanás: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Jó ele era sábio e muito rico. A gente não precisa entrar nos detalhes da riqueza de Jó, porque a própria Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha muitos animais. A fazenda de Jó era muito, muito grande. Jó tinha muitos empregados que trabalhavam para ele. Então Jó era sábio e Jó era muito rico. Jó viveu em Edom, possivelmente, mas Jó ele não era um edomita, né? Jó ele possivelmente já era um cristão, um crente convertido, um hebreu. Ele era um crente hebreu, porque a história acontece, muitas vezes eu escutava falar que a história de Jó se passava lá no livro do Gênesis, né? Porque a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica, ela está fora da cronologia, né? Os acontecimentos não estão escritos em ordem cronológica, os acontecimentos um atrás do outro certinho. Então, se a gente for pegar o livro de Jó, aonde ele está no meio da Bíblia, se ela tivesse escrita cronologicamente, escrita certinha, Jó teria que estar lá pertinho do livro do Gênesis. Mas ele não está. O livro de Jó está no meio da Bíblia. Por que eu digo isso? Né? Por que isso poderia acontecer? Porque a história de Jó acontece na era patriarcal. A gente pode olhar aqui, ó, por quê? Porque Jó ele tinha um costume. Toda vez que os filhos de Jó terminavam os banquetes deles, o que Jó fazia? Jó levantava de madrugada e orava pelos seus filhos e sacrificava pelos seus filhos. O que é o sacrifício? O sacrifício nos vai levar, eu e você, a pensar lá na era dos patriarcas, porque ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, tinha o costume de fazer o sacrifício dos animais. Então, isso nos leva a crer que o livro de Jó, ele realmente aconteceu ali junto com a história de Abraão. Amém? Por causa do sacrifício que Jó tinha. Então a gente vai em Gênesis capítulo 30, versículo de número 43. Só para a gente tirar essa dúvida. Gênesis 30, verso de número 43. Livro do Gênesis, capítulo 30. Amém? Todo mundo achou? Gênesis 30, verso 43. A minha versão está escrita assim, ó: e cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Então aqui a Bíblia está falando de animais. A Bíblia está falando de animais. E lá no Antigo Testamento, toda vez que era feito um sacrifício, era feito o sacrifício de animais. Então, tudo nos leva a crer que Jó, a história de Jó, realmente, ela aconteceu junto ali com a história de Abraão. Amém, irmãos? Jó era justo. Jó era um homem justo. Isso está escrito em Ezequiel, capítulo 14, verso de número 14. Jó era também paciente. Jó era paciente. Isso está escrito no Novo Testamento, lá em Tiago, capítulo 5, versículo de número 11. São virtudes, são características de um cristão. Amém? Glória a Deus. São algumas coisas que eu fui procurar em cima do livro de Jó, das características de Jó, para trazer para a igreja. Mas a mensagem está em cima
das 4 visões na aflição de Jó. Nós vamos entrar na mensagem agora. As 2 primeiras visões, irmãos, que Deus colocou no meu coração, elas são espirituais. Agora nós vamos lá no livro de Jó, vamos ficar lá, e lá nós vamos passar a mensagem para a igreja. Livro de Jó. As 2 primeiras visões são espirituais. Glória a Deus. Jó, capítulo de número 1. As 2 primeiras visões estão aqui no capítulo 1, no versículo de número 6, onde nós abrimos a leitura aqui no começo. A Bíblia vai dizer que em certo dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Esse encontro, irmãos, ele aconteceu em algum lugar nas regiões celestiais, não sabemos aonde. Antes de Satanás se apresentar diante de Deus, foi isso que eu falei no começo, os olhos do Senhor já estavam sobre Jó. E quando a gente começa a ler esse diálogo entre Deus e Satanás, a primeira coisa que a gente observa aqui é que o diálogo começa de Satanás para Deus. Então significa que o diabo também já estava de olho em Jó. Satanás também já conhecia Jó. A primeira visão é a visão do Senhor sobre as nossas vidas. O que eu queria trazer para nós, para a gente meditar, é os olhos do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quando Deus olha para mim e olha para você, Deus olha para nós com um olhar de amor. Deus olha para mim e para você com um olhar de cuidado. Deus, ele não tira o olhar de nós, ele não tira o olhar da igreja dele. Aqui no Antigo Testamento, Deus não tirava o olhar de Jó. E a Bíblia mostra para mim e para você, ela traz essa revelação do Logos, que Satanás também estava de olho em Jó. Satanás também conhecia Jó. Uma coisa importante aqui é que nós ouvimos da boca do diabo que ele vai falar para Deus assim: tu o cercaste de sebe. Ele, a casa dele, a família dele e tudo que Jó tinha. Irmãos, essa palavra sebe aqui significa, no hebraico, se você for estudar, simples. Uma cerca de tela com cerca viva nela. Aquela planta que você põe na tela e não tem como você ultrapassar. Significa que Jó estava guardado. A família de Jó estava guardada. Tudo que Jó tinha estava guardado. Satanás, ele teve que reconhecer que a vida de Jó estava guardado, a família de Jó estava guardada, tudo que Jó tinha estava guardado. Jó não tocava em nada, Satanás não tocava em nada de Jó se Deus não permitisse. E nós vamos ver Deus permitindo Satanás tocar em tudo que Jó tem. A primeira visão que nós temos aqui é do Deus Todo-Poderoso, do Criador. Do Criador. Nós temos um Deus Todo-Poderoso cuidando de nós. Mas quem se apresenta diante de Deus é Satanás, a criatura. A criatura nunca é maior que o Criador. Satanás nunca vai ganhar do nosso Deus. Satanás nunca vai ganhar do Criador. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele vai permitir que Satanás toque em tudo que Jó tem, tudo que Jó tinha. Irmãos,
meditando na palavra de Deus e estudando, tem coisas que Deus não vai responder para nós, Deus não vai explicar para nós, nem para mim e nem para você, independente da luta que nós estivermos passando. Se você decorrer o livro de Jó até no final da história, nós não vemos Deus. Nós não vemos Deus falar, nós não vemos, parece que Deus sumiu, parece que Deus não está no controle, mas Deus está no controle. Nós vamos ver o diálogo, a partir do capítulo de número 3, Jó lamentando o dia que ele nasceu, a noite em que a mãe dele concebeu ele, Jó vai começar a lamentar, mas Jó não vai murmurar. E nós descobrimos que Jó, ele é um verdadeiro adorador. Porque depois que Jó perdeu tudo, ele se prostrou com o rosto em terra e adorou o Senhor. Independente da luta que você está passando, você que entrou aqui nessa tarde, Deus está no controle. Tem hora que parece que Deus some. Tem hora que parece que Deus, ele simplesmente abandona a gente, de maneira nenhuma. Deus nunca abandonou eu, Deus nunca abandonou você. Deus nunca nos abandona. Independente do momento difícil que você está passando, você que está aqui presente, ou você que está me ouvindo pelas mídias, Deus nunca tirou o olho de nós. Deus nunca vai nos abandonar. Ele está no controle de tudo. Mesmo que Ele não explique para você o que você está passando agora. Mas simplesmente descanse nele, confie nele e faça de tudo para não murmurar. Porque lá na frente, tem um Deus que vai se apresentar para você. E na presença de Deus, tudo que nós perdemos, tudo que nós deixamos por amor a Ele, seja pela nossa vontade ou seja por algum momento de tribulação, de aflição, o nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus, Ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus de restituição. A primeira visão é a visão de Deus. A segunda visão é a visão do diabo. Nós nunca podemos ignorar Satanás. Ele é real. Ele é real. Ah, mas eu estou bem. Eu estou orando. Eu estou buscando a Deus. Continue orando, continue buscando a Deus e faça mais. Pedro vai dizer lá na primeira carta dele, no capítulo 5, verso de número 8, vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando uma brecha a quem possa tragar. A vida do cristão é vigilância e oração 24 horas. Efésios capítulo 4, verso de número 27, não deis lugar ao diabo. João vai falar lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo de número 10. O ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. Mas veio um maior do que ele na terra, para nos dar vida e vida com abundância. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Mas o meu papel e o seu papel, o papel da igreja é vigiar e orar. Porque o diabo, ele não é uma fábula. Ele não é um conto de fadas, ele é real. Ele existe. Ele é real. Tem muito crente que brinca. Tem muito cristão que brinca de ser cristão. O diabo não brinca de ser diabo. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou firme. Ah, tudo bem, mas vigie e ore. Vigie a sua alma. Ore, fortaleça a sua vida no Senhor. Porque a vida do cristão não é brincadeira. Jesus disse, são palavras do Senhor para as nossas vidas, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Como o inimigo conhecia Jó, ele também nos conhece. Ele conhece as nossas vidas. Pedro fala que ele anda ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Eu não quero colocar medo em ninguém. Porque o salmista, no Salmo 34, verso 7, fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Todo aquele que teme o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, os guarda e os livra.
Então tem um anjo, tem anjos ao nosso redor. Tem anjos ao nosso redor nos guardando. Mas a nossa vida, irmãos, a nossa vida, a minha vida e a sua vida tem que ser uma vida de vigilância e de oração. Porque o segundo olhar está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, está escrito na palavra. É o olhar do diabo sobre a vida de Jó, sobre tudo que Jó tinha, sobre a família de Jó. Se não fosse a proteção de Deus, e Satanás, ele vai falar para Deus que Deus tinha guardado tudo que Jó tinha, ele, família, casa, animais, tudo estava guardado. Satanás já conhecia Jó, já estava de olho em Jó, só que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Não podemos falar, porque não tem uma revelação, porque Deus permitiu tudo isso na vida de Jó. Muitas vezes nós também não podemos murmurar e reclamar, mas por que Deus permitiu isso na minha vida? Muitas vezes não tem explicação. Nós só temos que ficar quietinho, em oração, permanecer, pedir forças para Deus para passar naquele momento difícil e confiar no Senhor e entender o que vai acontecer lá na frente. Amém? Glória a Deus. As duas últimas visões são terrenas. São a visão dos amigos de Jó. Jó capítulo 2, versículo de número 13. Foi o que nós lemos também. São os amigos de Jó que vieram. Depois que souberam de tudo que Jó estava passando, eles vieram condoer-se de Jó. Ficaram 7 dias e 7 noites do lado de Jó. Jó estava sentado nas cinzas. Esse sentado nas cinzas aqui, no hebraico, significa que Jó tinha perdido tudo. Jó já não tinha mais nada. E qual era a visão dos amigos de Jó para Jó naquela situação? O versículo de número 13, ele explica um pouquinho para nós. Vai dizer assim, ó: e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma. Por que eles não diziam nada? O versículo explica: porque viam que a dor era muito grande. Eles viam que a dor de Jó era muito grande. Irmãos, eu tenho que falar, porque Deus colocou no meu coração. A igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Quando a gente vê um irmão passando por algum momento difícil, por alguma luta, irmãos, nós temos que cortar muita coisa na nossa vida. Não fale nada. Fique quieto. Eles ficaram quietos por um tempo, mas depois eles não aguentaram mais. E se você for continuar lendo o livro de Jó, nós já conhecemos a história. Nós já conhecemos o livro de Jó. Você já conhece o livro de Jó. Eles não vão aguentar. Eles vão começar a acusar Jó. De Jó estar no pecado. Não, quieto. Se chegar alguma informação, alguma notícia, o irmão está passando isso. Se você vê que o irmão está passando por um momento difícil, irmãos, o papel nosso é ficar quietinho. Entrar no quarto, fechar a porta e orar por ele. Interceder por ele. Clamar por ele. Se for uma enfermidade, Senhor, cura ele. Ajuda ele a passar por esse momento difícil. A tua palavra diz que aquela enfermidade Jesus já tomou na cruz. Devolve, restitui a saúde para ele. Devolve o vigor, restaura ele, levanta ele, abençoa ele. Tira ele dessa situação difícil. Quando eles olharam para Jó, naquela situação, irmão, eles viram que era muita dor. Jó estava passando por um momento muito difícil. Quantos de nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas? O crente não está imune disso. É por isso que nós temos o irmão do nosso lado. É por isso que o corpo, ele tem muitos membros. Porque quando um membro padece, quando um membro sofre, todos os outros membros, eles vão acolher aquele membro. O pé machuca, toda hora a mão está lá, o olho está lá.
todos os outros membros vão acolher ele, vão ajudar ele. É isso que nós temos que fazer. Eles viram que Jó estava passando por um momento difícil. A Bíblia diz que eles viram que Jó estava passando muita dor. Tem muita gente que chega perto da gente no momento difícil, irmãos, não é para ajudar. De repente pega aquele momento difícil seu que você está passando, de repente você está frágil, você abre o coração para ele e aquilo ali se espalha. Não, esse não é o propósito. Nós não podemos acusar ninguém. Eu que estou aqui pregando, primeiro é para mim a palavra de Deus. Primeiro é para mim. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A carne é terrível. A carne é terrível. A nossa vontade é só se a gente subjugar ela, colocar debaixo da vontade de Deus. Senão, fica tudo atrapalhado. Eles não aguentaram e eles vão começar a acusar Jó. Não é o propósito. Esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é um orar pelo outro. É um confessar o seu pecado para o outro. E se um vê o outro com dificuldade, ore por ele. Se você puder ajudar, ajude. Ajude ele. Traga ele para as suas orações. Traga ele para o seu clamor. Quando você dobrar o joelho, não esqueça dele. Coloque diante do Senhor o momento difícil que ele está passando. Para isso serve o corpo. Para um ajudar o outro. Para um orar pelo outro. Para um estender a mão quando o outro tiver caído e levantar ele. Glória a Deus. A quarta visão é a própria visão de Jó. O que Jó está vendo daquela situação? O que Jó está enxergando daquela situação? Jó. Agora nós vamos ler o versículo. Glória a Deus. Jó capítulo 1, versículo 21. Jó capítulo 1, verso de número 21. Aqui é Jó dizendo. É só você virar a folha. Jó disse assim, ó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó está dizendo que o Senhor deu, o Senhor tomou. A visão de Jó é que Deus é o Deus que abençoa e ao mesmo tempo que Ele dá, Ele também tira. A visão de Jó é que Deus deu, Deus tomou. Olha o que ele vai dizer para a mulher dele, capítulo 2. Capítulo 2. Ele vai dizer para a esposa dele. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui. O versículo 10. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ele disse para a mulher dele: não receberemos de Deus o bem e não receberemos de Deus o mal? Não, irmãos, não. A visão de Jó, de Deus, aqui está errada. O nosso Deus é o Deus que só abençoa. Deus nunca vai, tudo que Ele deu para mim, tudo que Ele deu para você, Ele não vai tomar de volta. Eu nunca vi um pai fazer isso com o filho. Ele deu o carro, depois vai pegar de volta. Ele comprou a roupa para o filho, a blusa para o filho, foi lá e deu, falou: não, eu comprei para você, mas agora eu quero de volta. De maneira nenhuma.
E muitas vezes a gente passa por esse pensamento, a gente tem essa visão também, que de repente quando a gente perde alguma coisa, Deus permitiu. Foi Deus. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se Deus abençoou eu e eu perdi alguma coisa, não foi culpa de Deus. Foi alguma coisa que eu fiz errado. E aquilo aconteceu para que eu perdesse aquilo. Deus jamais é o Deus que abençoa e amaldiçoa. De maneira nenhuma. O nosso Deus é um Deus que só abençoa. Ele é justo. O nosso Deus é justo. Olha para as nossas vidas, o que Deus tem feito por nós. Nós não tínhamos nada. E hoje olha o que nós temos. Não estou falando de bens materiais também, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É Ele que nos abençoa fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Os bens materiais que nós temos, é lógico que nós temos que trabalhar, Ele dá saúde, Ele dá sabedoria, Ele abre a porta de emprego, e nós vamos lá, trabalhamos, mas é tudo dEle. É tudo que é Ele fazendo na minha vida e na sua vida. Nós temos que reconhecer que tudo que nós temos veio dEle. E tudo que Deus coloca nas nossas vidas não é ruim, não é péssimo. Tudo que Deus coloca na minha vida e na sua vida é maravilhoso. Tudo que Deus coloca na nossa vida é excelente. Mas dependendo da luta, dependendo do momento difícil que nós estamos passando, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Se a gente se colocar no lugar de Jó, irmãos, não é fácil. De repente, a gente nem abriria a boca para blasfemar como Jó não blasfemou. A gente teria feito coisa pior. Nós teríamos feito coisa até pior. Porque na situação de Jó aqui, não é fácil. Não é fácil. E a visão de Jó é: Deus deu, Deus tomou. Mas ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Exaltado e adorado para sempre. E a história de Jó, irmãos, vai decorrer. Ela vai decorrer. Só que na presença do Senhor, quando nós confiamos nele, e as lutas vêm, e nós temos o discernimento, paramos para pensar, de onde que veio essa luta? Por que está acontecendo isso? Foi eu que procurei, eu vou lá arrumar. Não, mas está tudo certo na minha vida. Opa, então espera aí, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. De repente foi uma perda que você teve. De repente foi uma enfermidade que você teve, ou você tem e está passando. Ou de repente foi um filho que se desviou. Ou de repente é o casamento seu que está atrapalhado. Pô, mas vamos ver o que está acontecendo. Por que está acontecendo? Por que eu estou passando por essa luta? Da onde que veio essa aflição? Jó não sabia de nada. A Bíblia fala que de repente ele começou a perder tudo. Ele começou a perder tudo. Começou a perder os camelos, os bois, as ovelhas. Os 10 filhos morreram, caiu a casa sobre eles. Daqui a pouco veio uma enfermidade no corpo de Jó. Jó, em determinado momento, ele vai dizer assim: eu queria achar um lugar aonde esse Deus está para me apresentar diante dele, para me justificar, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Irmãos, se está tudo certo na nossa vida, como está tudo certo aqui na vida de Jó, alguma coisa Deus, com essa luta, com esse momento difícil que nós estamos passando, Deus quer falar comigo e quer falar com você. Deus quer tratar alguma área da nossa vida. O que é muito falado é que Jó não conhecia Deus. E lá na frente, no capítulo 42, Deus vai se apresentar para Jó. E agora Jó vai dizer: antes eu te conheci só de ouvir falar, mas agora eu te conheço
de contigo andar. Dá a entender que Jó não tinha intimidade com Deus. Parecia que Jó era um religioso, fazia tudo por fazer, cumpria os preceitos da palavra de Deus por cumprir. Dá a entender isso. Mas Deus não vai mostrar para nós na palavra, aqui no livro de Jó, porque Ele permitiu tudo isso na vida de Jó, que Satanás tocasse em tudo, em Jó. De repente Deus olhou para a estrutura de Jó e falou: Jó aguenta, Jó aguenta. De repente Deus está olhando para a minha estrutura e para a sua estrutura e está dizendo: irmão, você aguenta, você aguenta. Você aguenta isso que eu estou permitindo na sua vida, e você vai passar. Você vai permanecer. E continue. Você não precisa me ver, você só tem que crer que eu estou no controle. Eu estou cuidando de você. Se você perdeu tudo e não perdeu a sua alma, não perdeu a sua vida, você tem o bem maior que Deus já te deu, que é a vida. Porque muitas pessoas estão perdendo a vida e os bens materiais estão ficando. Jó perdeu os bens materiais, mas Deus conservou a vida dele. Se você fosse rico hoje, riquíssimo, o que você preferia? A vida ou seus bens materiais? O ideal seria ficar com a vida, com a saúde e desfrutar dos bens materiais. Amém? A igreja também desfruta dos bens materiais. Nós também desfrutamos, trabalhamos, passeamos, viajamos, compramos, nos divertimos, também temos vida. Mas só que a vida do crente é uma vida de vigília. Eu vou em tal lugar. Lá é um lugar para o crente ir? Eu vou comprar isso. Dá para comprar, não vai apertar, vai estar tudo certinho, dia 15, dia 30 vai pagar? Maravilha! Glória a Deus, vai lá e compra. E Deus vai abençoar, você vai pagar tudo certinho, maravilha. O crente também desfruta dessas coisas dessas coisas terrenas. Não se apega a elas. Desfruta dela. Anda num carro bom. Compra uma calça boa. Tem um tênis bom. Tem um celular bom para ouvir louvor, para ver mensagens, para ter a Bíblia ali, baixada. O celular do crente é para isso, né, irmãos? Não pode escapar umas coisinhas, não escapa não, né? Bem, está tudo certo. O celular... Põe uma internet ali para ligar, para mandar uma mensagem. Maravilha, glória a Deus. O dinheiro é para abençoar. É para isso. Mas Jó perdeu, irmãos, ele perdeu coisas difíceis. Ele perdeu a saúde, ele perdeu os filhos, a mulher está prestes a abandonar ele, mas Jó permaneceu. Jó, ele permaneceu. A aflição de Jó é muito grande, muito difícil, é muito dura. É algo que quando a gente começa a ler, meu Deus, misericórdia. E hoje a gente entende um pouco do mundo espiritual. O que o mundo espiritual pode fazer no mundo natural, no campo natural. Tem uma interferência de praticamente 90%. 90%. Mas Jó, ele permaneceu. Eu quero dizer para você, que está aqui nessa tarde, permaneça. 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 Independente do que você está passando. Se você está chorando, se você está com algum problema, se você tem chorado aos pés do Senhor, se a sua vida está tudo certo, permaneça. Permaneça. Não é fácil. Falar é fácil. Só quem vive pode dizer. Porque está vivendo na pele. Mas permaneça na presença do Senhor. Sabe por que eu digo isso para você? Porque o nosso Deus, o Deus de Jó, o meu Deus e o seu Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de restituição. Ele é um Deus de restituição.
é um Deus que restitui tudo nas nossas vidas. Assim que o propósito dele acabar, terminar, e ele falar com você, e você, mesmo que você não entenda, ou ele não revele para você o que você, por tudo que você passou, ele vai restituir tudo na sua vida. Ele vai restituir tudinho que você perdeu. Ele vai restituir 100%. Saúde, riquezas, a paz. Ele vai restituir tudinho na vida sua. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Jó permaneceu. E o final da história de Jó é um final de vitória. É um final feliz. É um final feliz. Na presença do Senhor, a palavra do Senhor diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas. A morte é melhor do que o nascimento. A Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há o enterro do que ir numa casa onde há festas. Porque ali a gente vê o que nós não somos nada. Nós não somos absolutamente nada. Vamos ficar de pé? Eu queria que o pastor Jaziel cantasse um louvor para nós. Aquele louvor, Toque no Altar, não sei se você sabe cantar, restitui. Você que ouviu essa mensagem e quer ouvir uma oração. Eu estou passando por esse momento, eu estou passando por isso, o Senhor sabe o que eu estou passando, é dor, é uma perda, é um sofrimento muito grande que você está passando. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. O pastor, a liderança vai estar orando por você. A igreja vai estar orando por você. Nós vamos estar orando por você. Não fique com vergonha, não fique com timidez, não fique com medo. A história de Jó, ela teve um final feliz. Porque o Deus que Jó servia era o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que trabalhou com Jó, um Deus que lapidou a vida de Jó, é um Deus que lá na frente vai aparecer para Jó. Ninguém aqui na terra, no tempo de Jó, poderia convencer Jó do que ele estava passando, porque Jó ele era muito sábio. Jó, diante de Deus, ele tinha 100% certeza que ele era inocente, ele não tinha pecado, que havia um propósito naquela aflição que ele estava passando. E ele passou, irmãos, ele foi provado, foi aprovado, e Deus devolveu tudo para ele. Eu creio que o que mais Jó queria de volta na vida dele não eram os bens materiais. Eu creio que o que mais Jó queria na vida dele eram os filhos dele. Jó queria de volta os filhos na mesa, jantando e comendo com ele. Jó queria os filhos desfrutando das riquezas dele, que Jó era muito rico. E Jó devolveu tudinho, Deus devolveu tudinho para Jó, o que ele perdeu. Se você está passando por alguma luta, por alguma aflição, está na presença do Senhor, está tudo certo. Se for alguma coisa errada também, vem aqui, deixa aqui no altar, confessa, entrega para Deus. Deus vai ouvir a sua oração. Deus já conhece, Deus já está sabendo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você. E o pastor Jaziel vai cantar um louvor, nós vamos estar encerrando. Nunca esqueça que o nosso Deus está cuidando de nós. Ele cuidou de Jó, Ele cuida de mim e cuida de você. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós estamos guardados. Nós estamos guardados. E o nosso Deus é um Deus de restituição. Ele é poderoso para restituir tudo aquilo que você perdeu. Seja na área emocional, sentimental, financeira, seja em qualquer área da sua vida. Jó agora, ele vai ter tudo de volta e ainda agora ele vai conhecer melhor o Deus que ele servia. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Se você sabe, pode cantar. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora
é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Fale para ele, irmão. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Fala, irmão, fala para ele, fala para ele, fala, erga um clamor aí, é você e ele, agora somos nós e ele. Jesus clamou e falou assim: Lázaro, saia para fora. Lázaro ouviu a voz do Senhor e saiu Os para fora. planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, ele é maravilhoso. Aleluia, ele tem cuidado de mim e de você. Os sonhos que roubado for, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu creio, irmão, na sua vitória. Eu creio na restituição da sua vida. Eu creio. Saia daqui hoje crendo. Saia daqui confiando que Deus vai fazer. Deus, ele vai fazer. Deus, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A honra é dele, a glória é dele. Maravilha, graças a Deus, aleluia. Meus queridos, quem aqui que gosta de uma canjiquinha doce? Quem gosta de canjiquinha doce, levanta a mão, quero ver. Canjiquinha doce, quem que gosta? Canjiquinha doce. Baixa a mão, quem gosta de canjiquinha salgada? Salgada, baixa a mão de novo. Quem gosta de canjiquinha doce? Então, você desce no salão aqui embaixo, acabou o culto aqui, desce lá, tem uma canjiquinha lá, copinho legal, 0,800, paga nada. Quentinho, uma delícia, pastora Teca fez no capricho. Vou terminar. Pai, nós entregamos nas tuas mãos, maravilha, que todos nós, debaixo da tua misericórdia, tenhamos uma semana abençoada, guiada pelo teu Espírito. Cada irmão aqui seja fortalecido no Senhor. Aleluia. Cada um aqui, Senhor, possa perceber a tua presença e que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e que o Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos livrando de todo mal. E aquilo que a gente não está entendendo, nós confiamos que Deus está de olho na gente e Ele quer o melhor para cada um de nós. Mesmo não entendendo, glória a Deus, mesmo não entendendo.
Uma ótima semana para todos. Glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe. Desce lá no salão de baixo. Canjiquinha 0800. Delícia.